Abra sua Bíblia em livro de Mateus, no capítulo 13, em nome de Jesus, versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanha para o cesto os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Jesus Cristo, como foi profetizado pelos profetas, de que o Messias viria, lá no Velho Testamento, que ele iria pregar por parábolas acerca do reino de Deus, acerca do reino dos céus. Mas quem ia compreender, quem ia entender essas parábolas? Aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que entregou a sua vida para Cristo Jesus. Uma pessoa normal, se ele lê as parábolas, ele não entende. Tem dificuldade. Ele consegue entender a história, mas os objetivos dela, ele não compreende. Porque isso foi profético, foi profetizado. Quem entende coisas do céu é quem é do céu. Quem entende as coisas de Cristo é quem pratica as suas obras. Então Jesus, ele ensinou por diversas maneiras, por diversas parábolas em formas diferentes. Se você vê aí no capítulo 13, o que você mais vê é acerca de parábolas. Aí vai começar no capítulo 13, versículo 1, a parábola do semeador. Você vê lá no versículo 24, a parábola do joio e do trigo. Tudo isso tem a ver com o reino, tudo isso tem a ver com os ensinamentos de Jesus, o reino do céu, uma orientação para nós, como nós devemos caminhar. E, ao mesmo tempo, dentro dessa parábola, Jesus nos mostra quem é dele e quem não é. Então, um exemplo também nos mostra quem vai perecer no último dia e quem não vai perecer. E também, para que não se pereça no último dia, dentro da parábola também vai deixar-nos orientação o que devemos fazer para não perecer. Então, ou seja, o ser humano perece porque quer, porque falta de instrução, não é. Tem os montes de Jesus, o tamanho desse livro. Olha a grossura desse livro. Não é uma biblioteca verdadeiramente, de tantos livros que tem, nos ensinando. Então, se perece, perece porque quer. Aí Jesus Cristo coloca uma outra parábola aqui, ainda no capítulo 13, no versículo 31 até o 32, a parábola do grão de mostarda. Jesus nos ensina a ser humilde. Se você ler aí apenas 2 versículos, é tão simples de entender. É tão simples de entender. Nesse versículo tão pequeno, Jesus corta qualquer tipo de soberba. Nesses 2 versículos. Porque nos ensina a ser humilde. A ser pequeno. Aí tem aí mais 3 versículos também, que é uma parábola. A parábola do fermento. 33, 34 e 35 ainda no capítulo 13. No 36 até o 43, Jesus Cristo vai explicar a parábola do joio. Qual é a parábola do joio? Aqui, do versículo 24 até o 30. Ele compõe a parábola e não explica, do versículo 24 até o 30. Do versículo 36 até o 43, Jesus Cristo vai explicar para os seus discípulos a parábola do joio.
Se você ler do 24 até o 30, eu não vou ler, porque senão nós não tem tempo aqui. Se não, lia e pregava tranquilo. Mas se você ler o versículo 24, aí no capítulo 13 ainda, o versículo 24, até o versículo 30, Jesus vai estar falando sobre a parábola. No versículo 36 até o 43, Jesus Cristo vai explicar o que é essa parábola do joio. Ele vai explicar a parábola do joio. Né? Aqui, para você ver que a explicação vai estar escrito no versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Aí Jesus vai explicar, cá no versículo 37 até o 43. Jesus explica. Às vezes eu falo que a própria Bíblia explica ela. Basta nós ler com atenção. Né? Aí nós vamos ver a próxima parábola, que é o versículo 44, 45, 46, ainda no capítulo 13, que é a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Vai estar falando sobre alguém escondido que tem um grande valor para Jesus, ou um grande valor no reino de Deus. Então, após passar por esse processo, nós vamos ver outra exemplificação aqui, que é a parábola da rede. É bem claro, o que mais falou é sobre rede. Rede e peixe. Nós vamos separar aqui, nós vamos fazer um pequeno esboço desse versículo 47, 48, 49, 51 e até os 50. Nós vamos fazer um pequeno esboço aqui. Nós vamos separar os elementos. Primeiro nós temos a rede, não é isso? Nós temos o peixe, não temos? Então vamos lá. Rede, peixe. Vamos separar. Nós temos também o mar, não é isso? Vamos separar os elementos. Rede, peixe, mar. Agora nós vamos fazer o quê? Entrar agora com um personagem. Os pescadores. Os pescadores. Agora nós vamos entrar com outro elemento. A separação. Quem está entendendo? A separação de quê? Dos peixes que foram pescados. Quem vai fazer a separação? É quem pescou, não é verdade? Aí Jesus Cristo vai entrar agora com a outra explicação. Espera aí. Assim é semelhante ao reino de Deus. Jesus está dizendo, da mesma forma em que os pescadores lançam a sua rede no mar, em outro exemplo, a terra é o mar, nós somos o peixe. Jesus é o pescador. Ele lança a sua rede, vai vir multidões. Não há acaso, não está escrito que muitos são chamados e poucos são escolhidos? A Jesus lançando a rede. Agora, vamos fazer a separação. Há muito tempo atrás eu disse que nem todos que estão na presença de Deus, a Bíblia fala isso, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, darão o reino de Deus. Por quê? Porque é o seguinte, lançaram-se a rede, o sujeito até veio na rede, mas em vez de ser peixe, optou ser cobra, ser traíra, ser crocodilo. Não é isso? Peixe piranha, e por aí foi sucessivamente. Mas agora nós temos a possibilidade, nós temos a oportunidade de inverter isso e se converter. Fazer igual está aqui, a parábola do grão de mostarda. Sermos humildes, reconhecer a Cristo Jesus. Há muitos peixes que veio, porque estava misturado no meio do povo. Nós temos uma multidão assim. Porque um foi, Jesus que está passando, então vamos passar para ver. Jesus está operando um milagre, eu quero ir lá para ver. Não é assim, não é? Porque Jesus estava operando milagre, a multidão seguia ele. Mas quando ele pregou uma palavra dura, aí Pedro vai falar, Senhor, Rabi, mas o Senhor está pregando duro demais, o povo está indo tudo embora. Aí Jesus vai mostrar para ele que não está preocupado com a quantidade, mas é com a qualidade. Pedro, tu quer retirar com eles também, Pedro? Aí Pedro, esperto, por mais escroto que seja o homem, ele vai pensar assim, não, peraí, esse homem está certo, eu vou ficar aí com esse daqui. Peraí, Senhor, mas para onde irei eu se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Quem não quer palavra de vida eterna, vira as costas para ela. É desse jeito. Você pode observar, a pessoa quando é cheia de nhenhenhê, cheia de mimimi, tudo para ela está ruim, não aceita uma palavra pesada, uma palavra de conserto, mas não aceita de jeito nenhum.
Todo jeito que você mexe e vira com ele, pula para um lado e pula para o outro, e é ele que está certo, e eu vou viver do meu jeito. Por isso que eu falo, viver no caminho errado porque quer. Porque a palavra do conserto está aí. Deus nunca desceu, Deus nunca fez cobrança no Velho Testamento em Israel. Deus nunca fez nenhum tipo de cobrança em Israel, não levou ele em nenhuma peleja, sendo que eles, se não tivessem no erro. Israel só sofria por causa da sua desobediência. Hoje o ser humano, ele é poupado, entre aspas. Ele vai pintar e bordar, fazer o que quiser para lá, viver a sua vida errônea para lá, mas o dia em que Jesus vir sobre as nuvens, é que ele agora vai ter que dar conta dos seus erros. Antigamente, a cobrança vinha na hora. Errou, pecou, Deus cobrava na hora. Agora ficou diferente as coisas. Por isso que Jesus vai dizer que muitos, na parábola das 10 virgens, apartai-vos de mim, todos vós que praticar iniquidade. As 10 virgens, presta atenção, as 10 virgens estão indo, 5 loucos e 5 prudentes. Eles estão todas indo no mesmo trajeto, com suas lamparinas, cada um, as 5 prudentes, lógico, com azeite ainda, com fogo, com azeite ainda, com a lâmpada acesa. As loucas, ela vai caminhando do mesmo jeito, está tudo indo no mesmo caminho. Mas quando chegou o final do caminho é que vem a surpresa. É que vem a surpresa. Você já viu aquele sujeito que pega o cartão de crédito, vai gastando, não sabe quanto está gastando, já perdeu as contas, está gastando. Quando a fatura chega aí, que ele leva o susto, mas vê isso tudo. É assim. É assim, meu querido, que vai ser a volta de Jesus. Veja aí no versículo 47. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar. Falei isso aqui, guria mesmo. Que apanha toda a qualidade de peixe. Toda a qualidade de peixe. Jesus, ele, com a sua exemplificação de expansionismo, para ninguém ficar de fora, ele diz, toda qualidade de peixe. Tem crente dentro da igreja que guarda a mágoa do irmão. Eu estou falando do modo geral, irmão, entenda isso. Porque a igreja de Jesus não é só a nossa aqui do Washington Pires. Por isso que eu estou falando, de acordo com o expansionismo, ou seja, com a sua... como é que fala, gente? A sua... Pelo fato dele ter generalizado tudo, todos, ser humano na terra, todos que ouviram a palavra, todos que vieram até a igreja. Então, ou seja, que apanharam toda qualidade de peixe. Tem gente briguento, tem gente contendeiro, tem gente fofoqueiro, tem gente... Tem, é no modo geral. Por que mexe e vira, você vê escândalo aí nas internet, nas redes sociais? Foram lançados, a rede caiu neles. E eles vieram, puxaram a rede. Gente soberbo. Tem, vaidoso. Tem, sim, sensualista. Mundano. Tem. Prega a palavra de obediência, mas vive carregado no mundo. Adúltero, fornicário. Tem, a rede foi lançada neles, eles vieram na rede, uai. E vai assim até o dia em que Jesus voltar. Está escrito aqui. Entendeu? Versículo 48. Estando cheio, ou seja, a rede estava cheia. Os pescadores a puxam para a praia. Ou seja, lançamos a rede, vamos puxar para fora. Vem para cá. Vamos arrastar todo mundo aqui. Vem que a montoeira de peixe para fora. Vem aquela multidão. Mas só que no meio dessa multidão de peixe, vai ser poucos que vão ser escolhidos, meu querido. Vai ser pouco. Aquela palavra que Jesus disse, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Esses chamados são a rede que é lançada. Depois da rede lançada, vai haver o quê? Os escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Né? Às vezes, no meio dessa rede aqui, tem peixe, o sujeito leva a mão, você não fica esperto, decepa a mão dele com a dentada. Tem, eu conheço.
Eu conheço um abençoado aí que falou assim, meu pastor é uma igreja lá, que se você brincasse, né, lá o obreiro cortava o pescoço da gente fora. E depois estava, tá, Deus ao fogo aí. Mas é todo tipo de peixe. Teve um caso aí que o pastor falou assim, não, um dos dois, ou é ela ou é eu. A chave da igreja está aqui, falou desse jeito, pastor. Ou é ela ou é eu. Mas está cheio do poder de Deus. É peixe, foi lançada a rede. É todo tipo de peixe. Toda qualidade de peixe. Aí tá, aí vai fazer uma separação aqui, aquilo que eu falei. Rede, água, peixe. Ó. E estando cheia, os pescadores a puxaram para a praia. Então, assentando-se, apanharam o cesto, apanharam para o cesto os bons. Agora vem a separação. Os bons. Meu querido, eu vou te falar com você uma coisa, presta atenção. Você acha que esses peixes bons que vêm no meio dessa rede, eles não sofreram com esse peixe mau, não? Lógico que sofreu. Os bons sofrem por ser bom. Acho que foi Paulo que disse para nós, tolerar os fracos, suportar os fracos. Porque uma pessoa má, uma pessoa má, uma pessoa ruim, ela é uma pessoa fraca. Porque ela não suporta as coisas. É uma pessoa fraca. Você acha que um ser humano que vai lá e tira a vida do outro, ele é forte? É fraco. Forte é quem suporta as dores. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Jesus não suportou todas as nossas dores. E ainda disse, vinde a mim ainda. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Os outros estão lá, todo mundo querendo furar ele. E ele, vinde a mim, todos vós que estão cansados, que eu vos aliviarei. E Jesus sofreu. E Jesus é ruim, Jesus é bom. E foi o quê? Forte. Então, quem tira a vida de alguém não é forte e nem corajoso. É fraco. O medo de se perder causou isso nele. Porque é fraco. O afligido, a pessoa boa que segura todo o impacto, ele é que é forte, porque ela suportou. A partir do momento que eu agrido alguém, eu sou fraco, porque eu não suportei, eu não tive controle nem das minhas emoções. Então, o frouxo sou eu, o forte é aquele que está suportando, e além do mais, ainda vai o quê? Orando por ele, chorando, Jesus liberta o sujeito, Jesus transforma. Você vai pregar a palavra para o sujeito chega lá para cá com um pau e pedra na mão para soltar na sua cabeça, é um fraco. Fraco. Aí, acha que os peixes bons não sofreu no meio desses, não? Eu lembro que quando eu morava na roça, quando eu ia pescar, às vezes eu pegava uma carazinha, não sei se vocês conhecem cará, é um peixe que não, eu acho que não existe nessa área aqui, nessa região aqui não. Aí lá tinha muito, lambari, cará, bagre e traíra. O peixe mais ruim que tinha era traíra. Tipo assim, que ele era carnívoro, né? Traíra é um peixe carnívoro, né? Nessa época era cascudo, não era casca grossa. Hoje, graças a Deus, não sou mais não. Aí, às vezes a gente pegava as carazinhas, então os lambari, as vinham alejadas, cortadas assim do lado, porque as traíras tentavam pegar ela. Os peixes bons sofriam com as traíras, porque era mal. Meu querido, quantos aqui já não derramou lágrima para Deus libertar alguém? E quando você vai conversar com o sujeito, ele ainda te recebe daquela forma maior escrota. Você ora para a pessoa, oferece ajuda, daí a pouco ela está te maltratando, te maldizendo. É assim, a pessoa fraca precisa de... É assim. Né? Assim será, olha aqui, versículo... Nós paramos aqui na segunda frase do versículo 48. Vamos lá. Na última. Os ruins, porém, olha aqui. Então
assentando-se, apanham para o cesto os bons. Então, ou seja, quem que vai ser lançado no cesto? Os bons. Os bons vai ser cultivado. E os ruins? Olha aí. Aí no versículo 48, a última frase. Os ruins, porém, lançam fora. Os ruins, porém, lançam fora. Foi no culto de Santa Ceia, o presbítero Renato pregou uma palavra aqui e falou que qual é o fruto do amor? Só coisa boa. Temperança, benignidade, longanimidade, mansidão. Isso descreve um bom peixe. Isso descreve um bom peixe. Isso descreve um bom peixe. Uma pessoa que tem essas qualidades, eu vou dizer para você, você vai sofrer por causa dos ruins. E qual é a sua intenção por ter essa qualidade chamada benignidade? É o quê? É orar para Deus libertar ele, é aconselhar ele. Por mais que ele seja escroto, mais que ele seja uma pessoa ruim, é sua obrigação apresentar essas qualidades de um bom peixe, ou, em outras palavras, de um bom servo de Deus, de uma boa pessoa salva em Cristo Jesus. É apresentar para ele o contrário. Aí, então, são o quê? As qualidades de alguém que serve a Deus. O pior erro do ser humano é achar que ele servindo a Deus, aceitando Jesus e servindo a Deus, ele achar que aquilo que lhe faz mal, vamos se dizer, ou entre aspas, que ele acha que é inimigo dele, a pessoa que ele acha que é inimigo dele, Deus vai jogar por terra. Não vai. Deus não vai jogar essa pessoa por terra. Seja lá o que tiver acontecido, porque o intuito de Jesus é salvar ela também. E nós, como servos de Deus, lançadores de rede, é obrigação nossa o quê? Meu filho, vou te mostrar para você o contrário. Você vai deixar de ser traído para você ser um peixe bom. Eu vou te semear a palavra da verdade para você se converter. Ele levanta de lá a faca, você levanta de cá a Bíblia. Ele levanta de lá uma espingarda, você bota o joelho no chão, vou orar por ele. E assim vai. Nunca que Deus vai maltratar alguém por causa, não que, sim, é lógico, se a partir do momento que ele tocar na unção que Deus pôs na sua vida, agora as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Por que você acha que tem muita gente sofrendo por aí? Que às vezes toca no pastor, toca na unção, no chamado, que isso é aquilo, que isso é aquilo outro. O sujeito não sabe o que o pastor está passando, o sujeito não sabe o que o crente passa, e começa a tocar naquilo que Deus pôs na sua vida. O negócio vai ficar ruim para o lado dele. Não que Deus vai deixar nós à mercê do adversário, hipótese alguma. Mas a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Éfesos 6, 10 adiante. Então, o nosso negócio é o quê? Se o sujeito está se levantando contra nós, é orar em favor dele. Repreender o demônio da ira, repreender a carnalidade, que muita coisa também é carne, é o sujeito querendo se aparecer, mostrar que é brabão, que é o super todos, mas não é nada. Calça frouxa. Versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. João 14, não é isso? Jesus Cristo disse. O que Jesus disse em João 14? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, se não for assim, para que onde eu esteja, eu vou, mas não vos enviarei, que fica até a consumação do século. Quais são as consumações do século? Até o dia em que Jesus vem fazer a separação. Vai enviar os anjos. Eu preguei isso aqui na outra quarta-feira. Que Jesus vai vir sobre as nuvens e os anjos vão vir pegar o céu na terra. Como os anjos vão nos achar? Vai ver quem é a igreja aqui na terra. Lamparina acesa, irmão. O Espírito Santo é a nossa lamparina.
Deus não vai vir buscar a gente em trevas, não. A separação está aí. Os bons brilham. Os peixes bons brilham. Os peixes bons, entende? Os peixes bons, ele anda na luz, não nas trevas. Deus não vai buscar a gente nas trevas. Quem está nas trevas, Jesus, o anjo não vai ver, não. Vai ficar aí, luz apagada, luz queimada. Assim será na consumação do século. Como vai ser a consumação do século? Virão os anjos, está aí, ó, próxima frase, versículo 49. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Viu? Como que Jesus fez a parábola? Para nós entender, para nós compreender o seguinte: o rei de Deus, ele usou o peixe como exemplo. Ele usou a separação, a rede como exemplo, ele usou os pescadores como exemplo, exemplificando o anjo, ele usou os peixes bons como salvo em Cristo Jesus, os peixes maus como o ímpio, o ruim, o pecador que não se converte. Está aí. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Na parábola das 10 virgens, está aí Mateus 25, se quiser marcar, lê lá depois. Quem é que o noivo recebeu? Quando se diz, lá vem o noivo, quem foi que Jesus recebeu? As 5 prudentes. O que Jesus disse para as loucas? Lê lá. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Acho que Apocalipse. É isso mesmo, versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu falei aqui que Jesus ele expõe as suas parábolas, mas sempre ele mostra a condenação, mas ao mesmo tempo ele mostra para nós uma porta de escape, porque ele não quer que ninguém pereça. Veja aí no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ele está dizendo, olha, eu voltei que essa parada das vistas é um exemplo. Jesus está dizendo, eu estou dizendo para vocês, as loucas ficaram, as prudentes entraram, mas só que eu estou deixando um aviso. Você que é louca, você vigia, porque não sabe nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir sobre as nuvens. O mesmo que apresenta para nós a condenação, apresenta para nós também a restituição. Apresenta para nós a restituição. Ele nos previne para que o ruim não aconteça sobre nós. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. De entre o justo. Então, presta atenção. Veja só para você ver como é que está tudo englobalizado. É isso mesmo. Está tudo junto ali. Então, Jesus vai vir separar. O anjo vai vir e vai separar. Agora, eis a questão. Que tipo de peixe somos nós? Vamos dar as imaginação. Vamos pensar. Qual tipo de peixe é você? Qual tipo de peixe sou eu? Vamos dar asa à imaginação e pensar. Pensa nos outros. Quer saber qual é o seu tipo de peixe? Começa a ver em você aquilo que você vê no outro de montão. Porque ver o erro do outro é fácil. Busca as informações na sua mente, na sua faculdade, e começa a fazer uma análise de você. Paulo disse assim, em Coríntios 7, se não vale a memória, que o homem examine a si mesmo.
Presta atenção para você ver o peso que tem essa palavra. Que o homem examine a si mesmo. Quando Paulo fala isso, é lógico que ele está falando acerca da Santa Ceia. Mas isso pode ser no modo geral. Devemos examinar a nós mesmos, fazer um exame de nós mesmos. Jesus Cristo falou com os fariseus assim, o fariseu está lá pedrejando, descendo a lenha de fulano, libertando de ciclano. Jesus fala assim, vá tirar a trave do teu olho. Arranca a trave do teu olho primeiro. Depois, sim. Por quê? O que Jesus está dizendo? Você é mais errado que ele. Está falando de fulano para quê? Arranca a trave, ou seja, conserta você. Você precisa de consertar. Agora você está falando de fulano de B e de C. Arranca a trave do seu olho. Tem até um negócio que eles falavam muito na roça. Ah lá, fulano consegue enxergar uma pulguinha lá no cabelo daquela mulher que já não pintei há 5.000 anos atrás, mas não consegue enxergar um mamute na testa dele, não é isso? Tem gente que é desse jeito, porque a rede foi lançada, lá vem tudo enquanto é tipo de peixe. Mas como Jesus nos dá essa liberdade, nos mostra a porta de escape para nós vigiar, para nós consertar, eis um momento para nós. Eis um momento para nós. Porque Jesus vai vir buscar um povo lavado, remido no sangue dele. Eu sempre falo, não sei se nas últimas vezes eu falei, mas é muito raro eu deixar de falar isso aqui, que é acerca de participar da ceia no erro. Eu falei isso aqui uma vez, eu preguei sobre isso aqui. É uma gravidade absurda, de grande, uma imensidão muito grande. Porque Paulo diz que aquele que participa da ceia, do cálice do Senhor e do corpo do Senhor, indignamente, é para a própria condenação, não sabendo discernir o corpo de Cristo. O que é discernir? É entender, compreender. A partir do momento que nós participamos do corpo de Cristo, do cálice do Senhor, em pecado, nós ficamos com os olhos vendados, nós já não enxergamos erro mais. Está tudo normalizado. O que era pecado já não é mais. Foi Paulo que disse para Timóteo, Timóteo, haverá um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, tendo em seus ouvidos como o quê? Comichão. Ou seja, já não suporta mais a doutrina, já não enxerga mais nada, para ele está tudo ok. Normalizou tudo. Já olha, já não vê mais, sabe, se é igreja, se é mundano, se é um baile funk, se é uma discoteca. Virou aquela mistura toda e depois fala que Jesus é... Jesus, ele veio para nos salvar. Ele já morreu por nós na cruz. Ele só sabe falar isso, amor, que já está salvo, que já está tudo normal. Por causa de quê? Já tomou do corpo do sangue, do corpo de Cristo, do cálice do Senhor, já em pecado, já não enxerga mais nada. Já não sabe mais discernir o corpo de Cristo. Não sabe mais entender, compreender a palavra de Deus. Ele lê a história, entende que Jesus veio para salvar, mas para obedecer, ele não quer. Ué. Já não enxerga mais o erro. Os olhos estão vendados. Não enxerga um palmo à frente do nariz. Aí o que vai acontecer? Quando Jesus vier, vem os anjos. Eu acredito que eles nem vão perceber. Só vai perceber a hora do julgamento que tem que ficar estreito. A hora que o negócio ficar estreito, eles começam a enxergar o sol nascer quadrado. Aí eles vão entender. Eu falei, ixi, e agora? Ai, Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu papapá. Em Jesus eu até pulei. Vai ser desse jeito. Eu não estou aqui para profetizar derrota e destruição na vida de ninguém, mas eu preciso de alertar. Eu preciso de falar.
Muita gente acha que só porque confessou Jesus aqui na frente já está salvo, ou que seja aqui na frente, tem um altar de outra igreja, já está salvo. Eu nunca esqueço de uma cena que eu ouvi dentro do ônibus, e isso ficou assim, completamente frisado na minha cabeça. A mulher falando com a outra, não, o pastor falou que só de nós confessar Jesus, nós já estamos salvos. O meu sobrinho, ele é traficante lá não sei na onde. Eu falei com o meu filho, vai lá na igreja e confessa Jesus, para você ser salvo. Meu sobrinho foi lá e confessou Jesus. A mulher, mas e aí, como é que está? Uai, ele voltou lá para o trabalho dele, está salvo. Então você entende a gravidade disso? É sério demais. O pessoal está brincando com a salvação e nem sabe. Eu penso o seguinte, meu querido, para mim caminhar nessa terra, viver nessa terra cheia de sofrimento, para no último dia perecer, não dá não. Inaceitável. Trabalhar o mês todo, chegar no fim do mês, seu patrão falar com você, você não tem salário não. Pare e pensa aí. Você sofre o mês todo, depois o seu patrão vai falar, não, vou te pagar você para quê? Muitos vão se deparar com essa situação no último dia. E muitos vão se deparar não só com esta situação, mas com outras mais. Você sabe por quê? Porque há muitos por aí que vivem de qualquer maneira, esperando de no último dia receber um galardão. Ele vai ser rejeitado. Qual o galardão? Das obras. Mas eu abri centenas de igrejas para esse mundo afora. E não. Mas eu preguei lá na China, eu preguei lá na Coreia do Norte, eles embicaram o revólver na minha cara, e eu pregando para eles, e que não sei o quê, mas está no adultério. Mas eu preguei lá no Japão, eu ganhei milhões já foi lá confessar ao Senhor. Não, mas está na prostituição. Mas eu entreguei que não sei o que lá, profecia para fulano, para Bertano, o fogo caiu, o altar pegou e chamamos o bombeiro para apagar as labaredas de fogo, mas está na fornicação, está desejando a mulher do próximo, está no meio do mundanismo, está para lá e bebendo a tal da cerveja sem álcool, e por aí vai, envolvido no mundanismo, vai ser pego tudo de surpresa. A Bíblia fala sim, não, sal daí a procedência do maligno. Vai ser milhões. No meio dessa rede aqui, separaram os bons, colocou num cesto. Vamos parar para pensar o tamanho de um cesto? Está escrito aí. Agora faz uma análise do tamanho da rede. Uma rede não é pequena não, é grande, ainda mais para pescar em alto mar. Mas separaram para a quantidade de peixe bom que eles pegaram, coube numa cesta. Cadê? Está escrito aí aonde? Me ajuda aí. Isso, versículo 48, a segunda frase aí. Assentando-se, apanharam e apanham para o cesto os bons. Eu não acredito que a rede que eu estava pescando, num lugar tão grande daquele, vai ser do tamanho de um cesto. Vocês acreditam? Eu não consigo acreditar. Não é possível que você vai pegar uma redezinha do tamanho de um cesto. Para vocês verem que é a minoria. A minoria. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. Eu falei que guria mesmo, sobre nós suportar os fracos que acham que é forte. O reino de Deus é tomado à força. A força em meio às fraquezas. Porque nós temos uma carne, um corpo, carne, matéria frágil, mas nós temos que o quê? Resistir a ela. Ser mais forte do que ela. Em contrapartida, os peixes ruins, eles se entregam aos seus desejos carnais, não resiste a ela. Por isso que eu falo que eles é fraco. Assim será na consumação do século. Virão os anjos, separarão os maus de entre os justos. O negócio vai ficar muito estreito, não vai ficar nada bom. Porque é o seguinte,
A Bíblia fala também que enquanto há vida, há esperança. Enquanto o ser humano estiver em vida, vai haver esperança. Há uma parte em que Paulo fala assim, a situação está tão ruim, esqueci qual é a história, mas é mais ou menos isso. Os falsos mestres. Aonde Judas vai falar, está lá o último livro, lá antes do Apocalipse. Pedro também vai falar sobre os falsos. João também vai falar sobre os falsos. Jesus Cristo vai falar sobre o anticristo, que já estava no meio deles. Então, ou seja, nós temos no meio do evangelho, no meio dessa seara, nós temos quem prega o evangelho verdadeiramente, mas nós temos também um anticristo. Tem gente que está na igreja, mas pega contra. Eu fiquei sabendo da notícia hoje horrorizado. Eu não vou falar isso aqui, mas é um absurdo, né? Mas eu vou falar com você. É terrível. Aí o que acontece? O mesmo que carrega a Bíblia, que prega a Bíblia, prega contra Cristo. É o quê? Anticristo. Aí Paulo vai falar assim, esses tais entregamos para a morte, para que assim talvez haja salvação para a alma deles. Tem alguns que até Paulo, o maior evangelista, o maior missionário, o maior pregador do evangelho, você vai ver que um monte de carta que Paulo pregou, mas foi um monte, ó. Muita mesmo. Se até Paulo falou isso, perdeu o recurso com os tipos de pessoas assim, imagina nós que somos pequenininhos, está cá embaixo. Então, vai haver muita surpresa no último dia. E, versículo 50, e lançá-lo-ãos na fornalha. Vamos assar peixe aqui, gente. Eu tenho uma leve impressão que Jesus gostava muito de peixe assado. Glória a Deus. E lançá-lo-ãos na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Presta atenção. Tem uma outra passagem também que vai falar sobre isso. Pranto e ranger de dente. Isso, vai falar de novo. E para quem que Jesus está falando essa aí na parábola das 10 virgens? Quem vai passar por esse processo? As loucas, os peixes maus, os peixes ruins. Agora, essa parábola das 10 virgens, essas loucas, ela traz consigo dois sentidos, apenas as loucas. Ela traz consigo dois sentidos. Um deles está lá na igreja de Laodiceia, Apocalipse, a última carta enviada às 7 igrejas da Ásia. Fogo, lamparina apagada, quer dizer o quê? Igreja fria. Igreja fria, não tem fogo, não tem sal. Não tem sal, não tem luz, está tudo estranho. Por que o anjo daquela igreja disse para a igreja de Laodiceia? Vomitar cheio da minha boca, tu não és nem quente e nem frio. Quem dera fosse quente ou frio, mas és morno. Então veja para você ver que está tudo ali na inércia, tudo parado. Você não vê nada, você não sente nada, não está quente, não está frio, não está gelado, não está nada. Ou tem que ser alguma coisa. O caso das loucas. Não tinha nem azeite e não tinha nem lamparina acesa, mas estava caminhando no mesmo trajeto. Quantos estão caminhando no mesmo trajeto com expectativa de alcançar a salvação? Mas está lá com uma lamparina apagada, sem azeite, crente morno, não dão glória a Deus na igreja. Quem foi que foi comido por bicho porque não deu glória a Deus? Quem sabe aqui? Está escrito. Herodes foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de crente morno. Igreja morna, Deus não gosta disso, não. Se não tem coragem de abrir a boca, dão glória a Deus na igreja, vai fazer o que para Jesus? Então está aí um grande exemplo. Parábolas das 10 virgens. Há quem pode alegar que os peixes maus são os ímpios. Mas espera aí. A rede foi lançada.
Quem foi puxado para a praia? Em outras palavras, a rede foi lançada. Quem foi puxado para dentro da igreja? É quem está ouvindo a palavra. E não se converteu. Não se arrependeu. Aí está lá, a hora de tiver um tempo, dá uma lida lá na igreja de Laodiceia. E o que tem de hoje de crente gelado na igreja? Não é brincadeira. Não é só na igreja, não, em casa também. Em casa também. Finalizando. E lança-lo na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, ranger de dente. O que é pranto? Choro. Tristeza, dor. Ranger de dente. Nervosismo. Você arranca. Ai, rangindo os dentes de novo. Você sabe que dor que dá. É horrível. O sujeito vai sofrer. Né? Não vai ser um final bom, vai ser um final trágico, um final horrível. Nós ainda estamos em vida. Há tempo de nós ir se moldando de acordo com a palavra de Deus. Se lapidando, de acordo com a palavra de Deus. Ao contrário de muita gente que é igual o piolho, gosta de andar na cabeça dos outros. Gosta de ir na cabeça dos outros. Tudo que o outro fala de lá, ele acredita e não vai examinar a Escritura Sagrada. Tudo que os outros enfiam na cabeça dele, acredita e vai seguindo aquilo a reveria. Quando daí a pouco já nem sabe mais se é crente. Está numa igreja que nem sabe se é igreja. Anda com um povo que já não sabe mais quem é. Está mais perdido que segue um tiroteio. A jumenta está até falando com ele, está igual o Balaão. A jumenta está falando com ele, ainda não percebeu que é Deus está falando com ele. Conserta a sua vida, muda a sua estratégia aí, porque o negócio está ruim para o seu lado. Toma posição. Eu quero chegar no último dia, eu creio em nome de Jesus. Tem muitas palavras generalizadas, aonde Jesus fala, aquele que confessar o meu nome, de modo algum lançarei fora. Mas esquece de falar, que perseverar até o fim. Tem muitos que usam isso para justificar, meio que querer obrigar Jesus a salvar ele por causa dessa palavra. Mas ele não termina de ler, que aquele que me confessar diante dos homens e perseverar até o fim, esse será salvo. E de modo algum lançarei fora. Perseverar até o fim de que forma? Santificando a sua vida, fugindo da aparência do mal, fugindo do mundo, constantemente ali orando, tendo contato com o Pai. Aí vai fazer igual a outra lá do 11 lá. Não, meu sobrinho, aceita Jesus para ser salvo. Aceitou Jesus, voltou para o lugar que estava. Aí você vai adiantar para ele depois, no último dia? Né? Eu quero que cumpra essa palavra na minha vida. Apocalipse 22. Ó, 21, versículo 5 e versículo 4. E Deus limpará de seus olhos todas lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são fiéis, são verdadeiras e fiéis. Eu quero isso para a minha vida. Não estou nem aí com o que eu vou perder aqui nessa terra. O perder que para mim é lucro, como disse Paulo. O viver é para Cristo. Paulo na prisão, a situação está cada vez mais estreita, os romanos doidos querendo cortar o pescocinho de fora, a espada em forma de X em volta do pescoço, doidinho querendo ver o sangue dele, a ver a artéria espirrando sangue, e ele olhando para aquilo e dizendo, o viver é para Cristo, o morrer é lucro. Ele está dizendo,
Enquanto aqui viver, eu vou pregar o evangelho, não vou parar. Irmãos, eu profetizo toda sorte de bênção na vida de vocês. Que Deus continue derramando graça, virtude, em nome de Jesus. Que Deus prospere o caminho da sua vida, o caminho da família de vocês. Que Deus prospere o caminho de todos, em nome de Jesus. Eu oro não só por vós, nem só por mim, mas pela toda vossos familiares, em nome de Jesus. Que haja libertação aonde precisa ser liberto. Que haja vigor aonde precisa ser vigorado. Que haja ânimo na pessoa desanimada. E que haja renovo da fé aonde precisa ser renovado. Em nome de Jesus.